estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas de Matemática, que conta agora com a participação do professor Alexandre Duarte e da professora Eliana Demarques. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto recebemos mais algumas perguntas, vamos relembrar alguns conteúdos das aulas de hoje. Professor Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Dani? Joia, conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas hoje. Então, o assunto continua sendo geometria analítica e nós vamos tirar dúvidas sobre a equação da reta. Excelente, obrigada, professor. Eu que agradeço. E professora Eliana, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Do 8º ano foi lugar geométrico e do 9º ano, produtos notáveis. Excelente, obrigada, professora Eliana. Agora que já relembramos mais algumas aulas, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? A nossa próxima pergunta é do Gabriel Augusto. Ele é estudante da Escola Estadual Vicente Lande Júnior, no município de Caldas. Ele é estudante do 3º ano. Professor Alex, ele faz a seguinte pergunta. A dúvida dele é como eu faço para resolver a questão 3 da semana 2 do PET. A dúvida dele, a questão fala o seguinte: na figura, a reta R corta o eixo X no ponto Q, menos 16 e 0, e o eixo Y no ponto P, 0,20. Ok, Dani, obrigado. Eu gostaria de agradecer a toda a maravilhosa equipe da Rede Minas, que além de maravilhosa, é extremamente competente. Bom, 3º ano, geometria analítica, para resolver isso, nós vamos ter que fazer um desenho. Foi mencionada a reta R, está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y. Ela passa no eixo X no ponto Q e no eixo Y no ponto P. E foram dadas as coordenadas dos pontos. Primeiramente o ponto Q, que quanto que é, Dani? Por favor, é menos 15 menos e 0? 16 no Q. Menos 16 e 0. Isso, e 0. E no Y é o 0 e 20. Ok, obrigado, Dani. Beleza. E a pergunta é sobre a inclinação da reta e tem a ver com o ângulo alfa. Bom, se o ponto Q é menos 16 e 0, gente, por que o Y desse ponto é 0? Porque está em cima do eixo X. Aqui para cima o Y é positivo, para baixo o Y é negativo, então se o ponto está exatamente no eixo X, a outra coordenada que é Y é 0. Menos 16, 0, então significa que essa distância aqui é quanto? 16, tá? Não existe distância negativa. E da mesma forma, por que o X do ponto P é 0? Aqui à direita o X é positivo, à esquerda o X é negativo, significa que exatamente sobre o eixo Y, o X vai ser 0, sempre trocado, né? Então significa que essa distância aqui é 20. E o que é a inclinação da reta? É exatamente, vamos chamar de M, gente, tá? Alguns autores chamam de A, ele é exatamente o ΔY dividido pelo ΔX, mas não pense em fórmula, não. Lembra da ideia, ó, é esse tamanho aqui dividido por esse tamanho aqui, que vai dar, no caso, quanto? 20 sobre 16. Aí, se você simplificar em cima e embaixo por 4, né, dividido por 4 e dividido por 4, nós vamos encontrar a resposta. A inclinação da reta é 20 por 4 dá 5 e 16 por 4 dá 4. 2 comentários. A gente já esperava uma inclinação positiva. Por quê? Porque esta reta é crescente, sempre olhando da esquerda para a direita. Então, você já poderia eliminar as respostas negativas. E segunda coisa, ele menciona no enunciado, né, é tipo uma pegadinha, um ângulo alfa. Que ângulo alfa é que é esse, gente? O ângulo que a reta faz com a horizontal. Mas em nenhum momento nós usamos o ângulo alfa na solução. Na verdade, a inclinação é a tangente desse ângulo alfa. Por quê? Porque é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas não foi necessário na solução. Obrigado, um abraço para a escola. Obrigada. Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 8º ano. O que é raio de um círculo? Obrigada pela pergunta. A gente está trabalhando, né? A aula de hoje falou sobre lugar geométrico. Então, a gente viu, né, por exemplo, que o círculo é um lugar geométrico. Eu vou usar esse transferidor aqui só para ajudar a traçar o círculo.
E aí vamos explicar como que é o raio. Então, eu tenho aqui, né, uma circunferência ou um círculo perfeito e vou marcar o centro do círculo por esse pontinho aqui. Esse deu. Então, aqui está o centro do meu círculo, certo? O raio é a medida que vai desse centro a qualquer extremidade. Então, se eu marcar, por exemplo, um ponto aqui, esse tamanho, né, dessa distância aqui, esse segmento de reta, ele se chama raio, que é a distância do centro até a extremidade, né? Então, por exemplo, aqui, quanto que eu tenho de distância? É 4 centímetros. Eu posso traçar o círculo, né? Pelo o centro, eu determino o centro, por exemplo, eu quero traçar um círculo aqui. Então, eu posso medir o centro, medir 4 centímetros. Então, aqui eu medi 4 centímetros, aqui está o centro. E posso usar ou o transferidor, né? Colocando o centro aqui que eu já marquei e fazendo o círculo, ou usando também um compasso, né? Se eu marcar aqui, por exemplo, essa medida, né? Eu posso abrir justamente na medida que eu quero e aqui eu vou traçar, né? O compasso tá muito fraquinho, né? Mas seria traçar o círculo. Que é isso que é o raio. O raio é determinado do centro até qualquer extremidade do círculo. Aqui, no caso, eu vou ter 4 centímetros de raio. Obrigada. Obrigada a você, professora. Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, numa equação da reta, se o número que multiplica x é positivo, então eu posso afirmar que essa reta é crescente? Obrigado, Dani. A melhor resposta da matemática. Depende. Mas, Dani, essa pergunta é legal porque ela envolve uma pegadinha. Depende do quê? Do tipo de equação que a gente está lidando. Então, por exemplo, vamos pegar uma equação assim, ó. 2x menos 4y mais 6 igual a 0. Alguém vai falar, Alex, dá para simplificar por 2. Eu sei, calma, né? Bom, aí o que acontece? A gente já falou que quando a reta tem uma inclinação positiva, é uma reta crescente. Né? Então, aqui, representando por M, M positivo. Olhando sempre da esquerda para a direita. Inclinação zero é uma reta horizontal. Inclinação negativa é uma reta decrescente. E a reta vertical não possui inclinação. Não existe M. Mas lembra que a inclinação ela é aparente na equação só quando o y está isolado. Então, qual que é o problema? O problema é a pessoa olhar aqui, verificar que o número que multiplica x é positivo, que é 2, e falar assim, essa reta sobe, essa reta é crescente, é um gráfico ascendente. Não, por quê? Porque se a gente passar todo mundo para lá, vai ficar assim, ó, menos 4y igual a menos 2x menos 6. Ok? Então, passei o 2x para lá, ficou menos 2x, passei o 6 para lá, ficou menos 2,6, multiplicando por menos 1, vai ficar 4y igual a 2x mais 6. Na hora que a gente usar lá o y, passar o 4 dividindo para lá, vai ficar assim, ó. Y igual a 2 quartos de x mais 6 quartos. Alex, dá para simplificar? Eu sei, calma. Mas eu só quero que você preste atenção não no valor. Quando o y está isolado, o que aconteceu? O número que multiplica x, o coeficiente de x ficou positivo. Né? Então, agora sim, agora você pode afirmar que essa reta sobe. Então, essa análise aqui você vai fazer apenas quando a reta estiver no formato de equação reduzida, ou seja, quando o y estiver isolado. Aí sim você vai poder concluir corretamente que essa reta é uma reta crescente. Obrigado. Obrigada, professor. A próxima pergunta também é para você. É uma dúvida, se eu tenho uma curva numa questão do Enem, então essa curva é uma parábola? Opa, Dani, obrigado. Boa pergunta.
Para responder isso, primeiro, o que é uma parábola? Então, inclusive, o professor Flávio já falou isso aqui hoje, uma parábola é a curva correspondente a uma função ou equação do segundo grau, assim, ó, y igual a ax2 mais bx mais c. Vamos dar um exemplo? Pode ser o mesmo exemplo que o professor Flávio usou, x ao quadrado mais x menos 6, ok? Ele analisou, ele nos lembrou que o coeficiente que não tem aqui aparentemente é 1, então ele nos lembrou o seguinte, né? O a, quando é positivo, se é positivo você está feliz, sorrindo, a parábola tem concavidade para cima. Quando o a é negativo, uma coisa negativa te deixa, né, momentaneamente triste, parábola para baixo. E ele nos lembrou também a fórmula de Bhaskara, que nos dá os pontos nos quais, né, x' e x duas linhas. Alex, eu gosto de x1, x2, pode ser também, onde corta o eixo. Só que nem toda curva, nem todo desenho que não é uma reta é uma parábola. Por exemplo, nós temos uma curva assim, ó, tipicamente assim, que é uma função do terceiro grau. Talvez você se lembre que você estudou aí logaritmos exponenciais. Então, vamos escrever aqui rapidamente, ax3 mais bx2 mais cx mais d, do terceiro grau, tá vendo? Talvez você se lembre que você estudou também a exponencial crescente e também a exponencial decrescente, que você também estudou a função logaritmo, ok? Então, nem toda curva é chamada de parábola. Como é que você vai saber? Parábola é exatamente um polinômio quando o grau é igual a 2. As outras curvas ou não tem nome ou você não precisa necessariamente saber o nome. Obrigado, Dani. Obrigada a você, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 9º ano. Professora Eliana, qual o resultado do produto notável x mais 3 elevado ao quadrado? Obrigada. Entre parênteses, né, elevado ao quadrado. No 9º ano, a gente viu vários produtos notáveis, né? Este é um exercício que está no PET, em que, como que eu resolvo, né, esse produto notável? Eu tenho a soma de dois termos. E aí, essa soma de dois termos é a mesma coisa que eu escrever esses dois termos multiplicado, eu estou usando o asterisco para multiplicar, por ele de novo. Por quê? Um número elevado ao quadrado não é ele vezes ele? Se eu tenho a soma, né, de dois termos, é esses dois termos, né, com a soma, vezes ele de novo. Aí, como que eu posso fazer, né, resolvendo? Eu não preciso de decorar, tá? Mas, se você já decorou, já fez, né, tem vários lá explicando, o quadrado do primeiro, mais, que aqui é um mais, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3, né, que aqui tem 1, 2 vezes 3, 6, né, e o primeiro é x. Então, vai ficar 6x, mais o quadrado do segundo. O segundo não é 3, então 3 vezes 3 é 9. Ah, vamos ver como é que vai dar. Então, eu não preciso decorar isso. Por quê? O quadrado, né, é ele vezes ele de novo. Então, a potência não é 2, então essa mesma soma vezes ela de novo. Como que eu posso fazer? Eu pego esse primeiro termo, multiplico por esse termo, x vezes x dá x ao quadrado, né? X vezes 3. X vezes 3 dá 3x. Agora eu já multipliquei o x vezes x e o x vezes 3. Agora eu vou multiplicar o segundo termo, que é o 3. Então, vou pegar esse termo, 3, multiplicar por x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Então, para eu simplificar, onde tiver x ao quadrado, eu vou somar. Só que eu só tenho esse x ao quadrado.
Lembrando que eu chamei a atenção que toda vez que você tiver um x ao quadrado, você vai ter uma expressão algébrica, né, que equivale a uma equação do segundo grau, que a gente vai mexer com área, com perímetro, né? Então, nós vamos igualar isso a alguma medida. Então, por enquanto, eu só tenho essa expressão algébrica, mas eu já estou mostrando, né, para vocês que isso aqui, né, vai virar uma equação do segundo grau. Mais 3x mais 3x, 3x mais 3x dá 6x mais 9. Simplifiquei o meu resultado, que é o mesmo que eu tinha. Eu posso decorar, né? Ah, eu não quero decorar. Então, basta você fazer e você vai sempre chegar na resposta correta, multiplicando. Obrigada. Obrigada, professora. Você pode até aguardar aí, porque a próxima dúvida é sobre produto notável. É do Gilberto, ele é estudante do 9º ano da Escola João de Almeida, em Ribeirão das Neves. A dúvida dele é a seguinte: ao efetuar o cálculo do produto notável, caímos em uma equação de segundo grau. Devemos descartar os resultados negativos? Bom, claro que não podemos descartar. Né, o que a gente pode fazer? Vou pegar um produto notável negativo. Deixa eu virar aqui. Descartar os produtos negativos, os resultados negativos. Então, olha só. Se eu tiver x menos 3 ao quadrado, o outro deu todo positivo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, x menos 3, igualzinho eu falei, né? Multiplicado por ele de novo. X menos 3, né? Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3x dá menos 3x, né? Então, é o que é um negativo. Menos 3 vezes x dá menos 3x de novo. Menos 3 vezes menos 3, aí sim, né? Vai ficar positivo, ó. Menos vezes menos vai ficar mais. 3 vezes 3, 9. Né? Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, que aí eu vou juntar isso aqui com isso aqui para simplificar ela. Vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Né? Então, esse é o resultado. Então, eu tenho, né, que manter os negativos. Posso juntar aqui, porque eu estou juntando os negativos, que pode ser, né, no caso, 3x menos 3x dá menos 6x. Obrigada. Obrigada a você. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 3º ano. Por que uma reta vertical não possui inclinação, professor Alexandre? Ok, Dani, obrigado. Gente, vocês prestaram atenção no que a professora Eliana falou? Eu adorei. Na matemática, você tem a opção de não decorar as coisas, né? Você pode decorar, se você já sabe, você não vai desdecorar. Mas você tem a opção do entendimento, né? Então, como a matemática já é muita informação, se você puder, né, evitar de decorar alguma coisa, talvez seja melhor. E por que uma reta vertical, igual eu falei agora mesmo, né, ela não tem inclinação? Ou seja, para uma reta vertical, o M não existe. Vamos ver por quê? Porque se você fosse fazer a conta do M, a gente falou agora mesmo que o M é a variação do Y pela variação do X. Vamos jogar números aqui para a gente ver um exemplo. Então, vou colocar aqui o eixo X, vou colocar aqui o eixo Y e vou pegar 2 pontos dessa reta, tá? O ponto A e o ponto B. Nós estamos reparando que como a reta é vertical, esses pontos têm a mesma abscissa, o mesmo x. Vamos inventar um valor aqui, ó, 4, por exemplo. Só que o y é diferente. O ponto A, por exemplo, tem y igual a 5 e o ponto B tem y igual a 8, só para dar um exemplo. E aí, se a gente fizer esta conta, como que vai ficar? Digamos que a gente pegue assim, né, o y do ponto B menos o y do ponto A. Lembrando que esta ordem não é importante, tá? Qual ponto você considera como final e como inicial? Tá? O importante é você manter a coerência. Se aqui você escolheu B menos A, embaixo é XB menos XA. Só que ao tentar fazer esta conta, o que vai acontecer? YB menos YA vai dar 8 menos 5 aqui no nosso exemplo, ok?
E xb menos xa vai dar 4 menos 4. Quanto que deu m, então? Não deu, né? Porque 8 menos 5 deu 3 e o denominador deu 0. Eu costumo dizer assim, o 11º mandamento, não dividirás por zero. Na matemática não é permitido dividir por zero. Portanto, a gente conclui que, por isso, né, não se define inclinação para uma reta vertical. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta também é para você, professor. Ok. A inclinação de uma reta é o ângulo que essa reta faz? Boa pergunta. Nani, é o seguinte, né, a inclinação da reta tem a ver com o ângulo que a reta faz. Como assim, Alex? Assim, ó, vamos desenhar duas retas aleatórias aqui. Então, por exemplo, vou chamar uma reta de R e vou chamar a outra reta, vamos trocar a cor aqui, gente, vou chamar a outra reta de S. Intuitivamente, o que nós estamos percebendo? Né? Que a primeira reta ela é mais inclinada do que a segunda. Né? A segunda tem uma inclinação menor em relação à primeira. Se a gente olhar o ângulo, né? Vamos chamar esse ângulo aqui, por exemplo, da reta R com a horizontal, vamos chamar de alfa. E vamos chamar este outro ângulo aqui, da reta S com a horizontal, de beta. Né? Então, nós estamos vendo na figura o quê? Que o ângulo alfa ele é maior que o ângulo beta e, portanto, a inclinação da reta R é maior que a inclinação da reta S. Só que a inclinação ela não é o ângulo, formalmente falando. O que é a inclinação? Então, vamos chamar assim, ó, inclinação M da reta R, MR, é a tangente do ângulo, então é a tangente de alfa. E a inclinação da outra reta, o M da reta S, é a tangente do outro ângulo, que é a tangente de beta, e nós estamos vendo que um é maior do que o outro. Se a gente recordar aqui, ó, em cima, ΔY por ΔX, o que você está medindo em cada reta? Você está medindo isso aqui, ó. Vamos fazer aqui um triângulo retângulo, horizontal, vertical. Para cada reta, você está medindo ΔY por ΔX. Em relação ao ângulo, você está medindo o cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é a tangente do ângulo. Ok? Naquela outra questão que a gente fez agora mesmo, a pegadinha era essa, né? O alfa tem a ver com a inclinação da reta, mas a inclinação não é o ângulo, como foi perguntado. A inclinação é a tangente do ângulo, no sentido trigonométrico. Obrigado. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 8º ano. O que é bissetriz de um ângulo? Obrigada pela pergunta. Vou virar aqui. Nós vamos traçar um ângulo, né? E aí eu vou usar o transferidor de apoio. Então, por exemplo, aqui eu tenho o vértice do ângulo. E vamos marcar aqui um ângulo de 140 graus. Então, é um ângulo obtuso, né? Que é maior que 90 graus e menor que 180. Então, este ângulo aqui, ele mede 140 graus. Um jeito de traçar a bissetriz, né, é que a bissetriz de um ângulo vai dividir este ângulo na metade. Então, a metade de 140 graus é aqui 70 graus. Então, eu tenho um ponto, já vou passar aqui de outra cor, né, vou usar esse pincel preto, para que vocês possam entender a bissetriz. Então, a bissetriz divide um ângulo em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então, a metade de 140 é 70 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 70 graus
e aqui eu tenho um ângulo de 70 graus. Então, a bissetriz é uma reta, uma semirreta, né? Que inicia no mesmo vértice do ângulo e que divide aquele ângulo em dois ângulos congruentes. Obrigada. Ok, professora, obrigada. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.